Alô, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor tire do teu caminho todo homem mau, todo aquele que intenta te fazer mal, que o Senhor Deus não te permita cair em tentação, que o Senhor Deus te livre de todo e qualquer acidente, que o Senhor Deus dê ordem aos seus anjos a teu respeito, para que eles te acompanhem, para que eles briguem a tua briga, aquela briga invisível que você não percebe, que os teus olhos humanos não veem, mas que acontece a cada instante, uma briga espiritual pela nossa alma, que Deus dê ordens aos teus anjos, ao teu respeito, ao nosso respeito, para que nós sejamos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que nos amou. Convido você a refletir um pouco, a pensar um pouco sobre como era o mundo quando você tinha, sei lá, na tua adolescência, na tua infância, quando você era criança e como é o mundo hoje. O mundo, desde aquela época, nós já ouvíamos dizer que Jesus Cristo vai voltar, que o mundo vai acabar e que um dia o homem terá que prestar conta de Deus e que haverá um juízo final. Aí a gente pergunta, poxa, mas faz tanto tempo que eu ouço falar isso, nada aconteceu. Aí o pessoal aponta, mano, mas o mundo está muito violento, as guerras estão acontecendo, os homens estão muito rebeldes. Mas sempre foram rebeldes, os homens sempre foram rebeldes, guerra sempre houve guerra e o pecado sempre existiu. Só que você pode reparar que quando você era, pelo menos eu quando era jovem, mais jovem, o mundo era bem diferente do que era hoje. Eu me lembro que eu morava num lugar que você tinha, morava no Rio de Janeiro, claro, mas num determinado bairro, onde você podia perceber a mudança das estações. Eu me lembro que o verão ele era muito quente. Eu me lembro que a primavera tinha aquele clima de primavera. Eu me lembro que as plantas ficavam todas floridas. Era diferente naquela época. Eu me lembro que o outono ficava aquele clima assim, melancólico de outono, sabe? Algumas flores roxas surgiam. Eu me lembro que no inverno era aquele frio, fazia frio de verdade. Você botava casaco, você agasalhava, chovia. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia, particularmente aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, nós temos mais verão com alguns dias de chuvas e alguns dias de temperatura menos intensa. As coisas mudaram, a natureza não é mais a mesma. Eu me lembro que naquele tempo, quando eu era criança, eu passava por uma pessoa idosa, eu dizia bom dia, boa noite, tomava a bênção. Pessoas que a gente nem conhecia, a gente tomava bênção. Eu me lembro que minha mãe, meu pai, sempre tomava bênção, meu pai e minha mãe. Nunca na minha vida eu imaginei chamar minha mãe de você, meu pai de você. Não fazia parte da nossa cultura. Hoje, muitos jovens, a maioria das pessoas se dirigem aos seus pais como você, não por falta de respeito, é que as coisas mudaram, o tempo mudou. O que não era natural antigamente, hoje é natural. Eu me lembro que nos anos que eu era criança, que eu chamasse minha mãe de você, seria uma falta de respeito tremenda. Eu tomava bênção à minha mãe, meu pai. Minha mãe e meu pai falavam, a gente obedecia, a gente tinha temor, a gente tinha respeito. Hoje em dia, os filhos tratam os pais de igual para igual. E o pai não é igual. O pai e a mãe são aquele que Deus botou para dar a diretriz, para ensinar o caminho. A Bíblia fala, ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando crescer não venha se desviar dele. Então o pai tem uma responsabilidade de ser o tutor, de ser aquele que orienta. Não é igual, o pai não é um amiguinho da escola, o pai não é um amigo da faculdade, o pai não é aquele amigo da esquina. O pai e a mãe são a referência que Deus colocou na família. E naquela minha época havia essa referência. Minha mãe, na hora que a gente ia dormir, meu pai, na hora que a gente ia dormir, a gente, bênção mãe, a bênção pai. E a bênção tinha muito poder. Quando a nossa mãe botava a mão na nossa cabeça e dizia, Deus te abençoe, a gente se sentia protegido. Hoje em dia isso perdeu todo o valor, perdeu todo o sentido. Você não tomava mais bênção da tua mãe hoje em dia, eu não vejo mais os jovens de hoje, ficou fora de moda, perdeu a essência, o mundo mudou, e mudou mesmo. Como eu estava dizendo, naquela época havia estações, inverno, verão, outono, primavera. Hoje você não tem mais isso. Naquele tempo havia guerra, mas hoje as guerras eram uma coisa esporádica. Hoje as guerras são constantes. Terremotos, sempre houve terremotos. Mas hoje, se você abrir a internet, todos os dias tem um sinal de terremoto. Agora há pouco tempo na Turquia, que devastou aquele país, mais de 50 mil mortos.
2 terremotos seguidos, e está vendo em várias partes. Então as coisas sempre aconteceram, como eu disse, os filhos respeitavam os pais e os pais tinham autoridade sobre o filho, sobre os filhos. Hoje em dia tem filhos agredindo o pai, batendo na cara do pai, dizendo palavrões para os pais, ofendendo o pai, desrespeitando os pais como se o pai fosse um igual. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram, as epidemias estão aí, estamos saindo de uma epidemia agora que matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Doença sempre houve, mas está agravando, está acelerando. A falta de respeito, a violência dos pais contra os filhos. Você liga a TV, você vê quantos absurdos acontecem de pais fazendo contra os seus filhos e de filhos fazendo contra os seus pais, e desrespeito aos idosos, assaltos descontrolados, a violência está tremenda. Eu vi uma reportagem uma vez que um bandido dizia que o prazer dele era apertar o gatilho e ver o corpo cair. Aí cumpre-se aquilo que Jesus falou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Homem, hoje em dia não tem mais amor. Tu passa pela rua, tu vê alguém deitado no chão, todo enrolado no lençol, ou todo sujo, então até mesmo no jornal, tremendo de frio, cheio de calor, você nem olha para saber o que é, você não pergunta o que é, não se interessa em saber. Às vezes você está lá com uma canequinha pedindo uma ajuda, você às vezes tem 10 centavos, 50 centavos, 25 centavos no teu bolso, você podia pegar e dar, mas você olha como se aquela pessoa fosse invisível, você não percebe aquilo, porque o mundo mudou, as coisas mudaram e o amor esfriou, nós não temos mais interesse, nós não temos mais compaixão das pessoas, nós não temos mais misericórdia das pessoas. Isso tudo significa o quê? Que o mundo está caminhando para uma reta final, como Jesus falou. Sempre houve guerra, mas hoje está demais. Nós estamos vendo agora essa guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E que está em risco do mundo todo se envolver nessa guerra. Se você entrar na internet, a TV aberta não te explica tanto a respeito, mas se você entrar na internet, você vai ver que o mundo está correndo muito risco. A posição do nosso país agora em relação a isso está deixando os europeus e os americanos muito irritados. Então o mundo está caminhando para um desfecho que Jesus diz que vai acontecer, que é necessário que aconteça. Ele fala que nós devemos olhar para a figueira. Quando a figueira floresce, nós sabemos que o verão está próximo, não é? Então a figueira já está florescendo, a figueira é Israel, o mundo todo odiando Israel. Isso faz parte do plano de Deus, porque quando todo mundo se voltar contra Israel, é aí que o Messias vai voltar com poder e grande glória para libertar o seu povo contra todo o planeta irado, contra aquele que Deus escolheu para chamar de seu povo. Se bem que hoje em dia nós, chamados gentios, também somos povo de Deus através de Jesus Cristo, como a Bíblia diz, justificados mediante a fé. Tenhamos paz uns com os outros, nós somos justificados por Deus mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Então o mundo está caminhando para o fim, sim. Há muito tempo eu ouvia dizer que Jesus estava voltando, mas nunca foi tão verdadeira a situação como está sendo hoje. A gente olha para tudo que está acontecendo, a gente vê que o mundo não tem mais tempo, que a qualquer hora vai acontecer o arrebatamento da igreja, a qualquer hora Jesus vai buscar para levar um povo que vive nesse mundo fazendo a diferença. O homem não tem mais interesse no que Deus pensa, o homem não tem mais respeito a Deus. Você vê no carnaval, particularmente do Rio de Janeiro, como eles debocham de Jesus Cristo, eles fazem fé, encenação de Jesus Cristo sendo humilhado pelo diabo, sendo arrastado pela rua pelo diabo. Nós vemos um programa, de um grupo que tem numa certa televisão, que o ator faz questão de afrontar a Deus, de fazer peças teatrais, dizendo que Jesus Cristo não, duvidando da masculinidade de Jesus Cristo. O homem se revoltou contra o seu Criador de uma forma sem explicação. Por quê? E sem explicação para nós, mas a Bíblia é bem clara quando diz: ai dos que habitam sobre a face da terra, porque o diabo, vosso adversário, desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos e amigos, falta um pouco tempo e o diabo tem consciência disso. Ele sabe que ele tem pouco tempo para arrebatar para si o maior número de almas possível. Ele sabe que ele não pode vencer a Deus, mas ele tocando em você, tocando no ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, jogando essa criatura contra o seu Criador, é a forma que ele tem de vingar
do nosso Deus, do nosso Criador. Infelizmente, muita gente está se entregando a isso, está cego sem perceber o que está acontecendo. O diabo, como ele não pode contra Deus, ele está fazendo com que a criatura, a criação máxima de Deus, se volte contra o seu Criador. Hoje o homem pensa mais nos seus próprios prazeres, nos seus próprios negócios, não estão preocupados com a situação do próximo, com respeito ao próximo. O homem está vivendo cada vez mais na carne, na matéria, esquecendo que um dia ele vai sair desse mundo e que ele vai ter que prestar contas a Deus. Meu amigo, Jesus Cristo está voltando. Essa é uma realidade a qual não se pode negar. Nós estamos vivendo a reta final dos nossos tempos e a qualquer tempo a Bíblia fala no arrebatamento da igreja. Os que estiverem ligados com Cristo, os que estiverem vivendo em santidade, os que estiverem vivendo, fazendo a diferença, eles vão ouvir o toque da trombeta. Só os salvos ouvirão esse toque. E de repente a Bíblia fala que vai ser num abrir e fechar de olhos, coisa assim, menos de 1 milésimo de segundo. As pessoas do mundo inteiro que são seladas com o Espírito Santo, elas vão desaparecer da face da terra, trazendo um grande caos a esse mundo. Você imaginou? Tem um motorista cristão que serve ao Senhor dirigindo um ônibus, e dentro daquele ônibus tem muita gente que não serve ao Senhor. Aquele motorista sai, é arrebatado, é tirado daquele volante. Olha o acidente que não vai acontecer. Muitos ônibus vão se chocar, muitos motoristas de carro, de van, de ônibus, de caminhão vão desaparecer. Vai ser um acidente a nível global. Trens vão descarrilar, aviões vão cair, médicos em pleno ato de cirurgia vão desaparecer. E médicos que servem ao Senhor, e os pacientes vão ficar à mercê, expostos, vão morrer, porque não vai ter alguém para fazer lá. Enfermeiros, médicos, advogados, professores, todas as crianças, porque Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, o reino dos céus, todas as crianças. Então vai ser um desespero para o mundo não vai entender o que aconteceu, vão estar perguntando. Então vai surgir um homem chamado Anticristo, que Jesus fala que ele já está para chegar. E esse anticristo, para dar uma explicação para o mundo, vai dizer que esse povo era um povo que não era evoluído, então foram levados para o espaço por seres alienígenas. Ele já está preparando isso, tanto que você nunca ouviu falar tanto em discos voadores e objetos não identificados como hoje em dia. Você vai na internet, o que tem de canal falando sobre isso é preparando o mundo para o que vai acontecer. O universo, ele é uma coisa sempre para nós infinito, ele é gigantesco. A Terra é como um grão de areia. A Terra, vamos supor que o Sol fosse uma bola de basquete. A Terra é como se fosse uma uva, um caroço de uva perto dessa bola de basquete. Mas o Sol, ela é uma bola de uva. Nosso Sol perto de estrelas muito maiores do que eles. E essas estrelas não são nada perto das galáxias que elas ocupam. E essas galáxias gigantescas, a nossa galáxia, se você quiser ir de uma ponta à outra dela, você leva 125 mil anos-luz. Você tem noção do que é isso? Você vir daqui até aqui, 125 anos-luz, 125 mil anos-luz. A luz é uma velocidade fantástica, absurda. Então você não tem noção do tamanho da nossa galáxia. Ela é muito grande, ela é assustadoramente grande. Mas ela não é nada perto da galáxia de Andrômeda, que é muito maior do que a nossa, que não é nada perto de outras galáxias, que não é nada perto do universo. Então o universo ele é muito grande para nós. Então a gente pensa assim, poxa, como é que um universo tão grande não vai ter outras pessoas aí fora, vai ter só nós? É porque esse universo ele é gigantesco para nós, mas ele não é nada para Deus. Ele cabe na palma das mãos de Deus. Ele é pequeno para Deus, porque o nosso Deus é grande. A Terra, antigamente, se acreditava que a Terra era o centro do universo. Não há, o universo não tem um centro. O nosso Sol é o centro do nosso sistema solar. A nossa Terra nunca foi o centro e jamais será o centro. Porque como uma coisa é infinita, que não tem limite, não pode ter um centro. O centro depende de onde você está. Mas para Deus, a Terra é o centro de todos os acontecimentos, porque foi aqui que Jesus Cristo nasceu, foi aqui que ele trouxe a mensagem da salvação, foi aqui que ele morreu, foi aqui que ele ressuscitou, e é para aqui que ele vai voltar
para buscar um povo santo, separado, que espera por ele. Que você faça parte desse povo, que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, porque a qualquer hora a trombeta vai chegar, vai tocar, e nós seremos tirados desse mundo e levados às nuvens para se encontrar com os senhores nos ares. Lá haverá a distribuição da recompensa da obra de que cada um nós fizemos, das orações que nós fizemos intercedendo pelos irmãos, da ajuda que nós demos a quem precisava, das visitas que nós fizemos a quem estava enfermo ou preso, do alimento que nós demos a quem estava passando fome. Deus vai julgar cada atitude nossa. Você não é salvo por aquilo que você faz, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, você não é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, para que você não chegue no céu e diga assim, eu estou aqui porque eu fiz, Deus tinha que me salvar porque eu fiz. Não! Você é salvo pela graça de Deus mediante a tua fé em Jesus Cristo. Mas as tuas obras vão definir o tamanho da recompensa, do galardão que você vai receber lá no céu. Então, nesse período, nós estaremos lá recebendo nossa recompensa e participando das bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra vai estar um caos tremendo, o anticristo, ele vai espalhar o terror na terra durante 7 anos. Seria melhor a pessoa não ter nascido do que passar esse período que vai estar na terra, até que Jesus volte para julgar a besta e o falso profeta no lago de fogo, espalhar o seu milênio aqui na terra. Depois do milênio, o diabo vai ser solto novamente, vai ter a batalha final, onde ele será jogado no inferno, será amarrado e jogado no inferno, e todas as almas de todos os que nasceram, desde o primeiro homem a nascer até o último homem a nascer, serão levados diante do trono branco de Cristo. Eles já estão condenados, vão ser levados diante do grande trono branco apenas para receber a sentença da condenação deles. E de lá eles serão lançados de volta no inferno, e o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, onde já está Satanás, o falso profeta, o Satanás e o falso profeta, e os seus demônios, seus anjos. Então vai ser uma coisa horrível, porque a Bíblia diz que lá é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Mas para nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida e temos o selo do Espírito Santo na nossa alma, no nosso espírito, na nossa testa, Deus fala que eis que cria novos céus e nova terra. A Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, e aquilo que não subiu ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu amigo, grandes coisas estão prestes a acontecer no mundo. Os sinais, a natureza anuncia que Jesus está voltando, que coisas tremendas estão acontecendo. Abra a internet, pesquise, procure se informar do que está acontecendo e você vai ver que nós estamos na última hora. O relógio está prestes a marcar meia-noite e a trombeta vai soar e só vão subir aqueles que nesse mundo fazem a diferença. Porque a Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, que foram os judeus. Mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer ser um filho de Deus, deixar de ser apenas criatura e passar a ser um filho, você tem que confessar a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, dizer ao mundo que agora você pertence a Deus, não ter vergonha de Jesus, porque aquele que fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim e me negar diante dos homens, eu me envergonharei dele e me negarei diante do meu Pai que está no céu. Você tem que tomar essa decisão agora, enquanto você está vivo, porque estamos vivos agora. Nesse momento, não sabemos se estaremos aqui daqui a 10 minutos. E se Jesus não voltar hoje, você pode morrer daqui a pouco. E a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Quando você sair daqui, você já sai eternamente salvo ou eternamente perdido, dependendo da importância que você deu ou não ao sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário. Se o sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário não impactou e não transformou a sua vida, meu amigo, melhor seria se você não tivesse nascido, porque você não tem noção do que aguarda por você na eternidade. Eternidade não é 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1 trilhão de anos, 1 quinqualhão de anos. A eternidade é o que o nome diz, é eternidade, porque Deus é eterno e tudo aquilo que Ele faz é eterno. O céu é eterno, mas o inferno também é eterno. Cabe a você tomar uma decisão agora,
dizer para o Senhor, eu sou pecador, eu sei que pelas minhas obras eu não tenho mérito nenhum, eu sei que a minha alma merece o inferno, mas eu sei que o Senhor veio aqui à terra, morreu para me tirar do inferno, para não permitir que eu vá para lá. Então tome a direção da minha vida, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no teu livro da vida, porque a partir de agora eu pertenço a ti. Jesus vai fazer uma mudança na tua vida e vai te dar a certeza, a convicção que agora você deixou de ser uma criatura apenas e passou a ser filho de Deus, tem o selo do Espírito Santo e tem o teu nome escrito no livro da vida. Porque Jesus falou que naquele grande dia ele vai abrir os livros, vai abrir muitos livros, que de tudo aquilo que você fez, e vai abrir um livro, que é o livro da vida, e vai olhar o livro da vida, o nome de cada um, e o nome da pessoa cujo nome não estiver escrito no livro da vida, esse tal será lançado no lago de fogo. Que o teu nome esteja escrito nesse livro, porque nascer, viver e morrer sem Jesus, melhor seria se você não tivesse nascido. Você não tem noção do que é. Tá? Jesus está voltando, essa é uma realidade, e nós estamos cada dia mais perto dessa realidade. E o que vai ser da tua alma? Onde você vai passar a tua eternidade? Pensa nisso, porque a coisa é mais séria do que você possa imaginar. A vida não é, o mundo não é comamos e bebamos porque amanhã morreremos e tudo acabou. Não é verdade. Existe uma alma eterna. Nesse exato momento, enquanto você vê esse vídeo, existem bilhões, zilhões de almas no inferno agonizando, desesperadas, que dariam tudo para voltar e ter uma outra oportunidade, mas não terão, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após esse juízo. Por outro lado, existem bilhões, zilhões de almas que estão no paraíso, vivendo coisas, como a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, e o que não subiu ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cabe a você escolher o que vai ser da tua alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e que você tenha consciência que você tem uma alma, essa alma é eterna, e ela vai passar a eternidade em algum lugar. E é você quem escolhe, porque o que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez. Agora a decisão é tua. Cuida da tua alma, porque ela é eterna.